Já tem um tempinho que eu não gravo uma história e com toda essa situação, né, pandemia e as igrejas, o isolamento social e as igrejas sem poder se reunir, temos gravado reuniões e encontros, mensagens, né? E aí eu falei assim, caramba, e a gente, com esse ritmo todo, vou gravar uma história. E eu lembrei de uma história muito importante para a minha caminhada de fé e espero que possa abençoar a sua caminhada de fé. Eu tinha começado a pastorear, já tinha uns 2 anos, 3 anos pastoreando, e um dos grandes aprendizados na minha pequena história de pastorado, eu fui ordenado em 2002, nós já temos aí um pouco mais de 18 anos pastoreando, mas acredito uma breve caminhada, né, pastoral. E logo no início eu aprendi muito mesmo com uma gigante da fé que congregava na minha congregação, chamada Irmã Nízia. Ela já estava com 90 anos e era uma irmã que saía com tanta idade. Ela tinha um problema no coração e era muito difícil para ela, mas ela vinha andando, a gente se organizava para ir buscá-la, mas ela era muito pontual. Às vezes, quando o carro ia, já encontrava ela no meio do caminho, ela saía de casa, enfrentava as dificuldades, sempre foi uma ajudadora, uma mulher sempre disposta. Nossa, como a minha fé foi fortalecida através do testemunho da Irmã Nízia. Mas que história que eu quero contar a respeito dessa grande gigante de fé? Uma vez, em um encontro dominical, na parte da manhã, né, uma escola bíblica dominical, nós estávamos reunidos. Ela tinha se sentido mal durante a semana, nós fomos visitá-la e realmente era um caso muito grave que ela estava atravessando em sua saúde já debilitada com tantos anos. E o culto já estava acontecendo, ela sentava quase sempre assim, a gente tem um lugarzinho para sentar, né? Ela sentava quase sempre assim do meio para trás. A congregação era bem pequenininha, é ainda pequena, né? Mas ela sentava assim do meio para trás, sempre aqui do meu lado direito. E a gente cantou algumas canções, eu estava ali do lado, né, ouvindo, adorando. E quando eu fui lá para frente para trazer a mensagem, eu já a vi meio incomodada. Ela estava sentada do lado de uma irmã também muito importante na nossa caminhada de fé, a Irmã Helena. E aí eu comecei a pregar e a falar e tal, e de repente a Irmã Helena começou a gritar, a falar muito alto: pastor, ajuda, por favor. E a Irmã Nízia tinha desmaiado e estava completamente desfalecida. E eu falei para um jovem que estava assim, falou assim: vai lá na casa dela, falar com os familiares e diz que a gente vai tentar levá-la para o hospital, né? Mas os irmãos ali: pastor, vamos orar por ela. E eu falei assim: claro que vamos sim. Eu fui para perto dela e quando eu coloquei as mãos na irmã, ela estava gelada. Entendo, eu não estou falando que ela tinha falecido nem nada, mas ela não estava bem, era muito claro isso para mim. E o que passou muito rápido assim na minha cabeça, eu assim: meu Deus, olha que situação. Se a irmã falece aqui, o que as pessoas vão dizer, isso tudo foi passando na minha cabeça. E os irmãos falaram: vamos orar e tal. Alguns irmãos já estavam orando. Aí eu fui, meio que abracei ela assim, comecei a orar, falar assim: Deus, vem e cura e
reverte essa situação, e nós passamos ali alguns minutos orando, e como eu estava muito abraçada a ela, como eu disse, ela é uma irmã muito preciosa, muito querida, e eu comecei a sentir o corpo dela aquecer e voltar a uma temperatura normal, e ela foi recobrando forças, entendendo o que estava acontecendo. Ela voltou assim, falou assim: meu irmãos, aconteceu, e ela começou a ver que ela tinha passado mal. Ela falou assim: há quanto tempo, como tá? Eu falei: irmã, a gente começou a explicar, e essa história, ela para mim, ela se define de algumas maneiras, algumas grandes lições eu aprendi. Uma grande lição é que às vezes dá muito medo de orar. Eu creio em um Deus que tudo pode, eu não descreio disso, mas havia uma expectativa, se criou uma expectativa a respeito do que ia acontecer, e às vezes a gente fica com medo de enfrentar a situação, de se permitir. Então essa foi uma das grandes lições que eu aprendi com essa história. A outra grande lição que eu também tiro dessa história é enxergar na comunidade de fé pessoas que verdadeiramente enxergam a oração como uma solução poderosa, como uma solução definitiva. Haja o que houver, a minha oração, Deus vai ouvi-la, porque eu não vou me intimidar. Eu vou levantar a minha voz, dobrar os meus joelhos e vou clamar ao Senhor. Nós falamos muito a respeito desse acontecido. Foi uma bênção para a fé dos irmãos. Quando a família chegou, ela já estava bem, ela queria ir embora para casa andando. Claro que nós não deixamos. Eu aconselhei inclusive que ela passasse no médico, fosse ao hospital, até para que ficasse realmente explicado aquilo que tinha acontecido e a cura que tinha acontecido, porque foi algo muito poderoso da presença de Deus ali naquele lugar. E é uma história que eu queria partilhar com vocês. Como eu disse, uma breve história, mas que Deus te abençoe com ela. Sempre confie no Deus poderoso a quem você serve. Sempre entenda que a oração é uma grande ferramenta, a oração é uma grande arma espiritual e está a nosso favor. Amém? Fica com Deus.